quero falar sobre crescer externamente. Semana passada nós falamos sobre crescer internamente. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muitos frutos. Então, Deus sempre começa um trabalho com a gente no nosso íntimo, mas esse trabalho, quando ele começa a acontecer no íntimo, ele externa, ele vem para fora, ele toca pessoas, amém? E na quarta-feira o Abel estava contando de como Deus está tocando ali algumas vidas, algumas famílias. Começaram com 4 pessoas, na última quinta-feira o grupo já era um grupo de 10 pessoas. Aí mandou uma foto dos quitutes, porque onde se estuda a palavra de Deus sempre tem comida boa, sempre tem alegria, sempre tem gente sorrindo. Aí já me mandaram uma foto do grupo. Você fala, que coisa boa crescer por dentro, porque isso abençoa a vida de outras pessoas. Isso vai tocando histórias, vai tocando corações. Aí o pastor Zé conta, né? Estava lá uma reunião de homens de Deus, buscando a Deus. Chega, Deus manda gente de fora para ser tocada, para ser influenciada, para ser abençoada, para ser transformada. É sobre isso que nós estamos falando no crescer. Deixar as coisas da graça e da misericórdia nos surpreenderem de tal modo que a gente muda aqui dentro, que a gente quer uma transformação aqui dentro, a ponto dessa transformação vir para fora, tocar outras vidas, outras histórias, outras famílias. Então, hoje, quando eu falo de externamente, perceba, meu querido, minha querida, que eu não estou falando de número, eu estou falando de uma transformação íntima, que irradia. Eu estou falando, antes de tudo, lógico, de lutarmos contra o nosso comodismo. E eu gostei muito dessa imagem, está dando para ver aí? Uma fera, um monstro, uma besta, um selvagem mole, adormecido. Não assusta ninguém, não amedronta ninguém, não põe respeito para ninguém. A gente não pode falar mal de onde a gente veio, mas tinha um zoológico da cidade de onde eu vim, que nem quem não sabe fica sem saber. E infelizmente, por uma corrupção política, o zoológico estava caidinho, para vocês terem ideia. Caidinho, dava uma dó, sei lá. Mas entre tantas dós que a corrupção atingiu, foi o leão da cidade lá. E você ia no zoológico, dava um desânimo. Eu levei, minha filha era pequenininha na época, eu levei ela uma vez só. Porque você vê uma fera que era para estar rugindo, espantando, pondo respeito, dormindo, é ruim demais. Talvez, e queira Deus, que esse não seja o meu ou o seu retrato de uma fera dormindo. De alguém que tinha tudo para rugir, impor respeito, mostrar beleza, mostrar majestade, mostrar riqueza do Criador. Está lá acomodado, dormindo, apagado, sem brilho, sem luz, sem manifestar aquilo para o qual foi criado. Hoje de manhã, quando eu falo da nossa luta sobre o comodismo, para que haja um crescer sadio, é lógico, e eu vou resumir toda a minha mensagem nesse único slide aqui, ó. Se eu fosse pregar, se eu tivesse 5 minutos para pregar, era tudo isso aqui, ó. Nós temos que lutar no nosso comodismo contra a nossa incredulidade. E a nossa maior incredulidade está no fato de que Jesus quer edificar sua igreja. A gente deixou de crer que Jesus quer edificar a igreja. A gente tem que lutar contra o comodismo na questão do nosso testemunho pessoal, porque o nosso testemunho, ele se torna bom e frutífero para as pessoas, quando a gente tem consciência de estar agradando a Deus. E isso começa quando a gente sai do comodismo, de ouvir a palavra de Deus, apenas ouvindo e deixando sair. Não, a gente tem que ouvir de maneira consciente, a ponto de retransmitir a palavra de Deus. E aí, se a gente está incomodado, a gente vai servir a Deus, assumir o nosso papel de sacerdotes reais, como diz 1 Pedro. Preguei o culto de domingo. Se eu tivesse que acabar o culto agora, Zé, estava pronto.
Por que que a gente tem que lutar contra o comodismo? Porque a gente não foi feito para ele. Gênesis 1, 26, quando Deus criou o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por quê? Porque Deus queria que o homem viesse a dominar. Um homem que tivesse, a palavra dominar aí não é um domínio sem coração, um déspota, não é despotismo, mas fosse uma regência. Um regente diante de uma orquestra que respeita os talentos de outros, mas ele conduz esses talentos para uma obra-prima. Domine o ser humano sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre todos os pequenos animais. Que o homem tenha regência. A gente lê Gênesis 26, não dá para imaginar um ser humano acomodado, não dá para imaginar um ser humano aquém do seu talento, da sua capacidade, da sua regência sobre tudo. Mas infelizmente o que a gente tem percebido, meus irmãos, é uma cristandade adormecida, quase que doente. Quando eu vejo o quadro do ser humano hoje em dia, a corrupção que tomou conta de tudo, a ponto de estragar até mesmo um zoológico. A ciência diz que nós só usamos 10% do nosso cérebro. Por quê? Por causa do pecado. Eu tenho estudado sobre neuroplastia. A pessoa sofre um acidente e o cérebro dela se reajusta, recondiciona com a possibilidade do que tem, às vezes perdendo um pouco de massa cerebral, porque o cérebro é muito mais do que os 10%. O ser humano podia dominar o seu corpo a ponto de ir além. As relações humanas estão mais do que nunca fragilizadas, por causa do pecado, do comodismo humano. Tecnologia que era para abençoar tem impedido. Eu estava pensando muito num filho espiritual que eu tenho, que eu amo demais. Conforme os meninos cantaram essa última canção, eu falei, eu não sei porque eu vou mandei lá para o outro lado do mundo. O Celso hoje está cantando na Austrália. Na Austrália agora são 15 para as 10 da noite. Mandei. Porque a tecnologia permite essa canção para o meu filhão lá, impulsionar o coração dele. Amanhã é segunda-feira, tem que ralar, está lá. Mas em vez da gente usar o nosso potencial de regência, a gente deixa de falar com as pessoas ou cria briga, comodismo. Comodismo até dos crentes na questão dos frutos espirituais. Está tão bom vir para a igreja, cuidar só dos meus, pensar só nos meus, comer, me alimentar, ouvir uma palavra, ouvir um encorajamento, alguém orar por mim, eu vou e vivo a minha vida para mim. E esqueço dos meus desafios a ter frutos espirituais. Você não vem só para ouvir, você vem para retransmitir, se alimentar, crescer e reproduzir a graça que você recebeu. Por isso, semana passada eu contei a história do moço que perdeu o celular num rio congelado, porque ele perdeu o foco, porque interiormente ele estava corrompido. Eu quero pensar que externamente a gente se corrompe quando a gente se acomoda e aí a gente também perde o foco. Romanos 8, 29, semana passada eu fechei, eu quero abrir com ele hoje. Diz que Deus nos escolheu de antemão em Cristo Jesus, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, a nossa parte do ser, conforme a imagem do seu Filho, a fim de que o Filho seja o primogênito entre muitos irmãos, muitos mais do que eu imagino ou calculo, muitos mais do que aqueles que eu já conheço, é um muito superlativo. Então eu não tenho apenas que ser semelhante e crer que Deus está me levando a ser semelhante a Jesus, eu tenho que crer em Cristo, ser cristão e deixar esse crescimento vir através da minha história, vir através da minha vida. Os outros muitos irmãos devem vir pelo meu testemunho, pelo meu serviço, pela minha relação, pela minha crença. Eu cresço internamente, mas depois os meus muitos irmãos aparecem.
Eu me pareço com Jesus para que outros leiam Jesus na minha vida. Em grego, a palavra muitos está ligado à ideia de polis. Polivalente, ou seja, muitas valências, muitas capacidades. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, e nós vamos ter que ir atrás desses outros irmãos. Ele veio para nos transformar a sua imagem e semelhança, agora restaurados em Cristo, nova criatura, somos capacitados a gerar em outros irmãos para a glória de Deus. É um desafio, mas é também fruto da minha relação íntima com Deus. Isso atesta a minha qualidade de vida com Deus. Se eu estou crescendo, se eu estou amando, se eu estou conhecendo, se Cristo está sendo centrado na minha vida, se eu estou aprendendo a viver perto da cruz, eu também preciso frutificar. E não é porque eu sou pastor esse desafio. É porque Jesus Cristo disse que essa é uma marca de que eu sou discípulo dele. Essa é uma característica de quem foi realmente atrás de comer, beber e viver a vida do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, verso 8, ele disse: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem, digam juntos, pelo fato de vocês darem fruto, e assim, consequentemente, serão meus discípulos. O mesmo muito de Romanos 8, que em grego significa, pode falar, você aprendeu a segunda aula do ano, que em grego significa polis. Jesus fala, agora vocês terão também muitos frutos, mostrando que vocês são meus discípulos. Sabe por quê, irmãos? Discípulo dá trabalho. Discipular dá trabalho. Mas o discípulo é que nem filho, lapida a alma da gente. Alguns anos atrás atendi um casal de pais adolescentes, falaram, Oswaldinho, nos ajuda. Nosso filho adolescente nem parece nosso filho. Aí eu perguntei, por quê? Ah, porque ele é assim, 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 assim. Beleza. Aí eu virei para o marido e falei, como é que foi a sua adolescência? Ah, eu era um adolescente assim, assim. Foi engraçado, seu filho também é, né? Aí virei para a mãe e perguntei, como é que foi a sua adolescência? Lá, eu não era assim, mas eu era assim, assim. Eu falei, engraçado, seu filho também é assim, assim. Porque filhos na adolescência lembram aquilo que a gente teve que resolver na alma e no coração, porque parece que puxou a quem? E filhos espirituais a mesma coisa. Eu discipulei pessoas que faziam as mesmas perguntas que eu fazia para os meus pastores. As áreas que eu tinha maior dificuldade de crescimento era a área que os meus discípulos mais tinham dificuldade de crescer e de aprender de Deus. Então as perguntas deles não apenas já tinham sido respondidas na minha alma, como eu precisava crescer em Deus para ser exemplo para eles. Por isso que discípulo bom dá trabalho. E Jesus falou, você anda comigo? Então dê muitos frutos, porque muitos frutos te levam a crescer. Desafiador. Não saiu da ideia do pastor Zé Roberto, não saiu da minha ideia, pelo contrário, é uma marca dita pelo Senhor Jesus. E Jesus disse que isso é sinônimo de êxito. Jesus nunca disse que nós teríamos problema em achar pessoas para serem nossos discípulos. Sabia disso? Porque quando eu começo a falar de discípulo, eu sei que começa uma luta na sua alma. Ah, mas quem eu vou ganhar para Jesus? Quem eu vou discipular? Jesus nunca disse que esse era o problema. Pelo contrário. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 37, Jesus disse aos seus discípulos, a colheita é, diga comigo, a colheita é, mas os trabalhadores são. Agora deixa eu te dar a segunda parte da aula de grego. Eu destaquei aqui para vocês a palavra grande. Você sabe como é esta palavra grande em grego? Arrisca? Não é grande, Crisabel. Engraçado, essa palavra em grego também é polis. É sinônima daquele outro polis. Vocês serão conhecidos como meus discípulos se derem muitos frutos. E sabe por quê? Porque tem muita gente
para ser colhida lá fora. Muita. Muita. Não é pouca. O que é pouco não é a necessidade das pessoas. O que é pouco, quem são poucos são os que vão buscar essa gente. Gente para você discipular tem. Nós temos uma lista aqui de 954 pessoas. Tem o Valtemar, que eu estou lendo aqui, o Everaldo, o Marcelo, o Zé Gomes, o Mauro. Aí do outro lado tem ali a Gabriele, a Neuza, a Ruth. Se eu mexer mais um pouco. Deixa eu ver, vira. Só para ajudar, não está virando. Deixa eu ver, achei ali. Tem o Gerson, outra a Neuza. Tem o Tiago, a Fernanda. Uma que eu não entendi ali, mas Deus sabe, e o Alex. Só que eu tenho as 15, 20 pessoas que ainda precisa ter um encontro com Jesus. Mas gente tem. Jesus nunca disse que você não pode dar muitos frutos porque não tem um mar de gente te esperando. O que nos impede de ter muito fruto, muitas vezes, é que nós não nos vemos na condição de trabalhadores. Nós não nos vemos como gente que de fato tem que buscar essa gente. A gente vem para a igreja para receber e se esquece do foco de sermos igual Jesus para realmente apresentar a Deus os outros irmãos do primogênito. Nós nos acomodamos na nossa fé. A questão para Jesus não estava no resultado. Ele disse que podiam ser muitos frutos. A questão aqui está na disposição dos obreiros. Vocês estão me entendendo? Amém? Gente para ouvir a mensagem, para receber a mensagem, para ser transformado, está esperando lá fora. Aí eu bati na porta de 2 que não queriam a mensagem. Qual é a reação automática do meu coração? Qual é a reação, igreja? É continuar ou parar? Por causa de 2, por causa de 3, por causa de um cunhado que nunca aceita, por causa de um chefe que nunca aceita, e o resto? Eu desanimei. Hoje em dia, hoje de manhã, nós estamos dizendo não para esse desânimo. Vou dar a dica para vocês. Hoje de manhã, nós estamos dizendo... Não fui convencido. Hoje de manhã, nós estamos dizendo... para esse desânimo. Amém? Amém? Sem desânimo. Sem comodismo. Quero feras soltas nessa cidade em nome de Jesus. Quero leões e leoas acordados para a glória de Deus. Quero gente santificadamente agressiva no amor e na graça, porque a nossa cidade precisa. Gente que não vai se permitir desanimar, porque sabe que o evangelho da graça é muito maior do que qualquer desânimo. E mais, por que não desanimar? E eu vou começar com o lado bom. Nós precisamos acreditar nessa frutificação. Nós precisamos acreditar que Jesus nos quer nas ruas, falando, amando, trabalhando, servindo, porque é assim que Jesus edifica a igreja. E ele disse, Mateus 16, 18, digo, Jesus dizendo, edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aleluia. Jesus está dizendo, e eu amo essa palavra, que apesar de tanto modernismo ou pós-modernidade, que apesar de uma cultura ruim, de uma sociedade corrompida, apesar dos hereges, apesar dos homens ímpios, ele continuará edificando a sua igreja. Houve em séculos passados um homem, que eu vou trocar o nome dele, então eu não vou nem citar, na França, um iluminista, que disse que a Bíblia passaria, que esse negócio de religião ia acabar. Hoje, a casa da Bíblia na França é na casa desse filósofo. Só para encurtar a história. Jesus disse, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará.
Até que haja alguém que Jesus sabe que vai entregar o coração a Ele, Ele está esperando esta vida. Então a igreja vai avançar. Venham déspotas, venham hereges, venham políticas ruins, corrupções humanas, venha o que vier, a igreja de Jesus continuará sendo edificada. E o mais gostoso, venham escândalos, venham homens ruins, venham a fraqueza da igreja, Jesus vai edificar a sua igreja. Ele vai continuar edificando. Apesar dos homens limitados, falhos e imperfeitos, a igreja vai continuar chutando a porta do inferno. Ela não está aqui, com medo do inferno, não, é ela que está chutando a porta. São as portas do Hades que não vai aguentar a igreja. A igreja está em ataque, não em defesa. Somos nós os leões da graça e da misericórdia. Somos nós aqueles que levam essa resposta cantada, bendita de Deus, para tantas famílias que os filhos estão nas drogas, que os mais velhos estão morrendo, que as famílias estão confusas com a sexualidade. Somos nós que pela misericórdia e graça temos a resposta de Deus. Somos nós a igreja que Jesus está edificando. Amém. Queridos, como eu vibro e lembrar que Deus colocou a sua igreja, Jesus construiu a sua igreja nesta terra, para ter êxito, para ter fruto mesmo quando o pecado desafia. Deus não colocou a sua igreja nessa terra para falhar. Ele colocou a sua igreja como um farol de verdade, como uma maneira de nos reunirmos como família e o melhor exemplo de família. Deus nos colocou aqui para espalhar boas novas. Deus nos colocou aqui para fortalecer os laços de graça, de bondade. E eu amo quando Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Não é o pastor Zé, não é o professor Noel, não é o Oswaldinho, não é a Maria, não é o João. Quem edifica a igreja é Jesus. Às vezes, eu confesso, irmãos, às vezes nós pastores somos os primeiros a nos esquecer disso. Quando o pastor Zé conta o testemunho, de um homem que se sentiu fracassado. A gente fracassa no ministério em várias coisas, mas mesmo com os nossos fracassos, Jesus continua edificando sua igreja. Ai do pastor, ai do obreiro que não reconhece suas falhas, seus limites, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte para ver o que Deus vai fazer. Não é um projeto que edifica a igreja. Não é um ministério que edifica a igreja. Não é uma invenção nova que edifica a igreja. É Jesus que está dizendo que vai edificar. E em Jesus a gente pode descansar. Que nenhuma porta do inferno vai poder barrá-lo. Nenhum homem, nenhuma cultura, nenhum secularismo vai impedir Jesus de revelar a sua grandeza. Por isso que a gente tem que trabalhar, irmãos. Nós estamos indo a favor de Jesus, aleluia. Nós estamos indo ao lado de Jesus. Quando você está ensinando, quando você está falando, quando você está aconselhando, quando você está visitando, quando você está trazendo um amigo, você está promovendo a graça de Jesus sobre a sua igreja. Jesus está construindo. E você precisa estar ao lado de Jesus, construindo, orando por essas pessoas, orando na igreja, vindo mais cedo, visitando, ajeitando um lugar, sei lá como, mas deixa Deus ajudar você a construir e edificar a igreja que Ele está fazendo. Peça a Deus: Senhor, me usa nessa história, me põe nessa turma que crê que a tua igreja avança. Porque tem muita gente que parou de crer. Sabe aquela piada? O pastor estava pregando sobre milagre, mas ele não era um cara que cria muito em milagre. E aí ele está pregando lá em Mateus 14, foi falar da multiplicação de pães de Jesus, e tinha um seminarista que estava estudando a Bíblia, cheio de Deus, cheio de fé, na primeira fileira. Aí o pastor errou o número, e ele falou assim: não, porque Jesus pegou 5 pães, 2 peixinhos, e alimentou lá umas 500 pessoas. Aí o seminarista levantou e falou: não, pastor, foi mais de 5.000 pessoas. Aí o pastor falou: oh, fica quieto, eles já têm dificuldade de acreditar em 500. Você sabe que eu pego essa piada e eu falo: é verdade. Às vezes aqui a gente na frente crê, se esguela, se mata, e o povo fica assim: será? Será não, querido? Jesus está edificando a sua igreja.
Aleluia. Eu faço parte do time dos que creem. Eu faço parte dos times que está indo porque Jesus está vindo e eu quero ser como João Batista, preparar, eu quero convidar os meus amigos. Eu não tenho dificuldade em crer. Irmãos, essa semana eu visitei o site de uma igreja que era uma congregação num bairro em Campinas. O bairro onde meus pais moravam. A igreja que eu fui logo depois que eu me converti, fiquei ali alguns anos. Seminarista, meus primeiros anos foi ali. E a nossa igreja, juro para vocês, era um quadrado assim, ó, não mais que isso, do lado de um bar. Do lado de um bar, era um salãozinho do lado de um bar. Todo culto entrava um frequentador do bar já naquela temperatura. A gente só não sabia se ia entrar no começo do culto, no meio do culto, ou no fim do culto. Eu não sei se ele saía para fora e tentava voltar e errava e entrava na igreja. Mas toda semana tinha e era uma igreja pequena. Pastor Valdemir Graia foi seminarista lá também. Às vezes tinha culto que tinha 8 pessoas, a gente estava dando glória a Deus. Aí quando o bêbado chegava, a gente fazia 9. A gente não expulsava nem o bêbado, irmão. Tem igreja que a gente botava ele para cantar do lado. Já ficava o irmão na porta, falando, o corinho é esse, aprende aí. Porque a gente queria crescer. Aí a semana eu entrei no site dessa igreja, só para ver como é que está a igreja lá do bairro. Aí tinha uma moça apresentando as reuniões da semana. Tinha sido também aniversário do pastor. E tinha não sei que tem. A igreja hoje tem por volta de 400, 500 pessoas. Quando o pastor Juarez Subirá era vivo, eu estive lá pela última vez. Pô, que alegria. Naquela época já era uma igreja de 300 pessoas. São Paulo é uma cidade que tem muita gente precisando de Jesus. Igreja Batista Memorial. Veio buscar esse capial para trabalhar lá. Uma igreja que já para mim tinha tudo. Uma igreja que eu olhava de fora, era uma igreja quase que perfeita, no sentido de ter gente para tudo quanto é área. O pastor Edu falou, não, Oswaldo, vem fazer parte do nosso time. Cheguei na igreja, tinha umas 680 pessoas. Eu lembro quando essa igreja chegou no número contrário, 860. Nós precisávamos de um lugar urgente, porque nós já estávamos com 3 cultos, não cabia ninguém. Eu me lembro de pregar na Vila Iara, os 3 últimos cultos que eu preguei em Vila Iara, tinha gente em pé, o culto inteiro, porque não tinha onde sentar. Trabalhei nessa igreja há 10 anos. Quando eu saí, a igreja já tinha uns 2.500 membros. O ano passado, eles atingiram a marca de 3.500 membros. Porque é um povo que acredita. 3.500 membros em São Paulo não significa nada, irmãos. Nada. Você vai lá, o pessoal está trabalhando. Por quê? Porque tem gente para ouvir de Jesus. E a igreja está avançando. Eu creio nisso. Eu vi isso. Eu vivi isso. E eu agradeço a Deus por isso. Eu não estou falando de crescimentos no sentido de números. Eu estou falando, é gente sendo batizada. É famílias sendo transformadas. São famílias sendo restauradas, são meninos e meninas sendo libertos do tráfico, libertos da maldade, libertos da prostituição. É gente fazendo missão do outro lado do mundo, levando Jesus aonde o evangelho tem uma dificuldade enorme, porque a sua igreja avançou, a igreja de Jesus foi edificada. Eu creio. Quer crer comigo hoje em nome de Jesus? Por que se cresce? Por que a frutificação precisa fazer parte? Por isso que a gente precisa vencer o comodismo. É graça de Deus se frutificar. Como é que isso acontece, Oswaldinho? Quais são as portas por onde a misericórdia é vista? A graça cresce. Por onde que a gente pode andar? Ah, meus irmãos, Jesus também, a palavra de Deus deixa isso muito claro. Não se trata de construir 1 ou 2 projetos. Não se trata de construir agora uma nova forma. Não! A palavra de Deus já nos dá os direcionamentos dessa frutificação a 30, 60, a 100 por 1. Primeira coisa que nós precisamos, no time dos que creem, que Jesus está edificando sua igreja, é de um testemunho fiel. Repita comigo, testemunho fiel. Do seu testemunho fiel. Diga, do meu testemunho fiel.
Está fraco, diga com força. Isso é prioritário. A igreja pode ter o salão, a tecnologia, a comunicação, os bons eventos, os bons departamentos. Mas se o testemunho dos crentes for ruim, ninguém quer ver essa igreja. Ninguém quer conhecer esse Jesus aí. Eu ouvi isso de uma pessoa essa semana. Esse Deus aí eu não quero. A vida desse sujeito. A vida dessa mulher. Então a primeira coisa que uma igreja que quer crescer em frutos precisa dar é um testemunho fiel a Cristo Jesus. Não que você tenha que ter um testemunho de perfeição, não. Você tem que ter o testemunho de dignidade, de gente que anda com Deus, de gente que até quando erra, reconhece que é erro, pecado e pede perdão. Mas sabe que é erro, não tenta tapar sol com peneira. Colossenses capítulo 1, verso 10 diz: e isso para que vocês vivam de maneira digna. A palavra digna aqui do hebraico, meus irmãos, perdão, a palavra digna aqui do hebraico significa fidelidade. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo está diretamente intencionado que esses crentes cresçam, frutifiquem em tudo, porque vivem tão junto de Deus, tão certinho com Deus, uma vida tão bonita, que se torna uma vida atraente. Hoje em dia, a palavra testemunho cristão está um tanto quanto desaparecida do nosso vocabulário evangélico. A religiosidade tornou o povo laissez-faire. O que é laissez-faire? Solto. Era uma questão da teoria do liberalismo econômico, mas virou uma categoria social. É de gente que vive só para si. Então eu passo cartão de crédito irresponsavelmente, eu convido para sair depois do trabalho uma mulher que não é minha esposa, um homem que não é meu marido. Eu deixo qualquer coisa entrar na minha casa, eu deixo meus filhos verem qualquer coisa. Eu esqueço que a minha vida é assistida pelo Deus que é santo. Eu esqueço que eu tenho um compromisso de dar testemunho à minha sociedade a respeito da santidade do meu Deus. Eu deixo de viver uma vida digna ao evangelho que me salvou. Ter um testemunho fiel é ter a consciência de viver para agradar a Deus 100%, quando eu sou visto e quando eu não sou visto, quando eu estou em público e quando eu estou em secreto. A religião diz que eu preciso mostrar que eu sou crente na igreja, na frente do pastor e de mais meia dúzia. O resto, eu faço o que eu quero. Isso é indignidade. Isso é impiedade, isso é iniquidade. A vida que eu tenho no escuro é a mesma vida que eu tenho que ter no claro, diante de Deus e dos homens. E quando eu vivo na consciência de viver para agradar um Deus que é santo, isso impacta as pessoas, aleluia. As pessoas ficam impactadas. E aí a gente começa a frutificar em tudo. Assim como foi José no Egito. José foi caluniado, José foi injustiçado pelos seus irmãos, mas ele vivia uma vida digna. E você vai ler a vida de José, você vê, e a boa mão do Senhor era com José. José cresceu, José frutificou, José estava abençoado, José prosperava, porque a boa mão do Senhor era com ele. Se repete a todo instante. José vai ganhando vontade ainda maior de agradar a Deus. Deus é a pessoa mais importante. Quando a esposa de Potifar o deixa nu e fala, vamos viver uma aventura, José fala, não. Ele nem se preocupa com Potifar. Ele fala, como é que eu poderia pecar contra meu Deus? Eu não vou pecar contra o seu marido, eu vou pecar contra Deus. Seu marido nem vai saber, você é vulgar, mas Deus, a opinião de Deus para mim importa. Isso é vida digna. Deus é o ser mais importante da minha existência, no uso do meu tempo, da minha energia, dos meus recursos financeiros, como forma de testemunhar o amor de Deus, o perdão de Deus. Então eu me importo sim em ser fiel. Não é fácil ser fiel, não estou dizendo que é simples,
mas é prioridade de vida e de coração. Essa é a essência do testemunho. E isso é salgar o mundo. E quando a gente salga o mundo está tão cansado de comer isopor. Desde o salgadinho parece um isopor. O mundo quer algo com substância. O mundo quer algo com sabor. E vós sois o sal da terra. Segunda maneira de crescer e frutificar: a retransmissão responsável. Eu aprendi isso quando era crente novinho. Eu não estou na igreja só para ouvir. Eu estou na igreja para aprender e passar para outro. Eu nem sabia o texto, eu fui aprender isso anos depois. 2 Timóteo 2. Ó, você que é ruim de decorar número como eu sou ruim. 2. 2 Timóteo 2. O que de mim, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Aquilo que você aprendeu, meu irmão, passa para frente. Aprendeu que Deus é bom, passa para frente. Aprendeu que Deus é misericordioso, conta no seu trabalho. Aprendeu que Deus sustenta, conta na sua casa. Passa para frente o que você aprendeu. Então isso te faz ser, antes de tudo, alguém que ouve com responsabilidade. Paulo diz: Timóteo, aquilo que você ouviu de mim passa para homens idôneos. Então Timóteo prestou atenção no que Paulo falou. E Timóteo prestou atenção no que Paulo falou e passou para homens confiáveis da igreja. E essas pessoas confiáveis, idôneas da igreja, passaram a outros. Se você gosta do que você ouve de mim, se você gosta do que ouve do pastor Zé Roberto, se você gosta do que ouve dos pastores, Larissa e outros irmãos dessa igreja, passe isso para frente, seja responsável em nome de Jesus. Vocês são multiplicadores de graça e misericórdia. Então ouvir bem é a primeira parte do que significa praticar. Se eu vou ter um testemunho idôneo, é porque eu ouvi com responsabilidade. Se as palavras te tornaram dignas do Evangelho de Cristo Jesus, ouve bem isso, grava, porque você vai ter que retransmitir. Retransmitir com objetividade, com lucidez, com seriedade. Ore pelas pessoas a quem você vai retransmitir. Ore por aquelas que não conhecem e estão nos seus caminhos todos os dias, que precisam ouvir o Evangelho. Ore por aquelas que você aprecia e deseja ver nos caminhos de Deus. Mas, acima de tudo, haja com intencionalidade no seu testemunho. Se o que você ouviu e aprendeu é verdade de Deus, cabe a vocês multiplicarem a verdade ouvida em nome de Jesus. Eu falo 40, 50 minutos, 1 hora. Talvez você não capte tudo, não goste de tudo, não concorde com tudo, mas tem algo que o Espírito Santo confirmou no seu coração. Essa parte aí, ó, cabe a você reproduzir. Amém? Sejamos uma igreja não apenas de ouvintes, mas de praticantes e de retransmissores, leões soltos na cidade. Todo mundo aqui, ó, já imaginou coisa, todo mundo falando a mesma verdade todo dia, em todos os lugares, molhando uma terra seca, gotinha a gotinha. Dali a pouco isso começa a florescer para a glória de Deus. Por último, a gente frutifica quando a gente está acordado para fazer o que nos cabe. Igreja não é lugar perfeito, eu já falei isso. Nem a igreja de Atos era perfeita. Atos 6, de 1 a 7, você conhece bem esse texto, meu tempo está acabando. Diz que naqueles dias, crescendo o número de discípulos, olha que coisa boa, crescimento dói. E quando cresce, traz problema? Sim. Por isso que tem muita igreja que não quer crescer? É verdade. Porque tem irmão que gosta do cantinho daquela música. Quando começa a crescer, pastor Zé, ele não gosta que cresça a igreja, porque ele já está tão acomodado. E a igreja de Atos, quando começou a crescer, deu problema? Deu. Qual tipo de problema que deu? As irmãs viúvas de fala grega estavam entre os judeus. E elas se queixavam de que os judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Essa igreja não apenas não é perfeita, como tem gente ruim. Porque os caras deixavam de dar pão para a viúva. Só porque ela era de uma outra raça, ela era gentil. Não é gente ruim isso demais, meus irmãos? Você pensa que todo judeu é bonitinho, é ruim, hein? Tem judeu maldoso nessa igreja aí. E eles deixaram de darem comida para as viúvas de fala grega.
Ah, mas essa igreja não era perfeita? Não, tem problema. Começou a crescer, começou a faltar um pouquinho de pão na distribuição, alguns têm que esperar. Eu não quero esperar ninguém, eu como o meu primeiro. Isso é ruindade. Isso é maldade. E tem gente assim na igreja, às vezes, pastor? Bom, segue o jogo. Verso 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão. Algumas Bíblias dizem Timão, então desde o começo da igreja o Timão sempre esteve presente, aleluia. Pármenas, que não é o que você está pensando, verde. E Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Irmão, vocês me perdoem, mas eu vejo o que eu gosto em tudo. Proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens, os primeiros diáconos, aos apóstolos, os quais oraram, impuseram as mãos, e assim, aleluia, a palavra de Deus se crescia rapidamente. O número de discípulos em Jerusalém. E também uma polis de sacerdotes judeus que tinham outrora mandado matar Jesus, agora obedeciam à fé cristã. Olha a qualidade do crescimento dessa igreja. E por que essa igreja cresceu? Meus irmãos, é claro, os apóstolos não davam conta de tudo, os 12 tinham que pregar, aí as viúvas estavam sendo esquecidas, os apóstolos muito sábios falaram: nós não vamos colocar a mão nessa cumbuca, nós precisamos nos dedicar à oração, à palavra, à pregação. Escolham, eu acho isso lindo, no verso 5 diz: escolham entre vocês. E o verso 5 vai dizer que então a igreja escolheu. A igreja usou de discernimento, de avaliação, de comprometimento. Não foram os apóstolos que escolheram os primeiros diáconos. A igreja não transferiu essa responsabilidade nem a Deus, nem aos apóstolos. Os apóstolos depois confirmaram, olharam para o Timão, para o Nicolau, para o Filipe, falaram: esses homens é de Deus, eles andam com a gente. Nós colocamos as mãos e abençoamos para eles trabalharem. Eles cresceram e amadureceram na divisão de responsabilidades. Tem igreja infantil e imatura que quer que o pastor faça tudo. Aí mata o pastor. O texto diz que os apóstolos tinham que se dedicar à oração e à pregação. Mas tem muita gente com outros dons e talentos maravilhosos. Essa igreja cresce quando a galera santa dessa igreja chama a responsabilidade e escolhe mais gente para trabalhar no ministério. E não fica falando: ai pastor, o senhor tem que ir ajudar lá, pastor, o senhor tem que ir. Irmãos, vocês estão entendendo a minha mensagem? Vocês estão entendendo que se a gente quiser crescer, cada um de nós tem que vestir a sua camisa no ministério? O texto diz, e eu acho isso maravilhoso, que a palavra de Deus se espalhava. Por quê? Porque tinha gente para pregar. Nós estamos querendo escolher um grupo de irmãos para ajudar a gente a pregar. Estamos preparando tudo para ter um centro teológico aqui para a gente formar obreiro. Mas vai ter que dividir a missão em outras áreas com outras pessoas. E vocês são essas outras pessoas, amém? Porque diz que quando espalha a palavra, essa igreja o quê? Crescia como? Lentamente? Rapidamente. E eu vibro porque diz que até os sacerdotes, esses mesmos sacerdotes que outrora não podiam nem ouvir falar do nome de Jesus, mandaram perder Pedro e João, porque tinha falado o nome de Jesus. Não foi porque simplesmente os apóstolos ficaram cuidando das viúvas, não. Outros dons de misericórdia, de hospitalidade, de cuidado se manifestaram nessa igreja. E porque outros dons se manifestaram intencionalmente, Deus pôde mandar mais gente para aquela igreja, porque era uma igreja responsável.
É maravilhoso ter pastores e líderes responsáveis, mas ainda é mais ungido quando a igreja toda é responsável. Lutar contra o comodismo, na forma de crer. Eu creio que Jesus quer edificar a sua igreja. Lutar contra o comodismo no meu testemunho. Eu preciso testemunhar com clareza, com fidelidade, agradando a Deus acima de tudo. Eu preciso ouvir a palavra com consciência, para retransmiti-la com consciência ainda maior. E preciso assumir o meu sacerdócio, o meu lugar neste reino, nessa igreja, no corpo, para que ele venha a crescer em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. O desafio está lançado. Se eu não puder pregar essa mensagem hoje à noite, é para esse povo que Deus queria que eu pregasse. Eu fiz a minha parte no reino de hoje de manhã. Você tem vida para fazer a sua parte no reino. Amado Deus e Pai, eu quero abençoar essa gente querida, como leões, como leoas, como gente que diz que o Senhor conhece corações, que quer enfrentar o seu próprio comodismo. Essa igreja tem muito a fazer em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, e aonde o Senhor enviar essa igreja, seja no Irã, seja em Manaus, onde o Senhor nos enviar, nós só podemos te dizer sim, Senhor, nós não temos outra resposta. Nós só podemos te dizer, Senhor, nós vamos. Mas para hoje, Espírito Santo, ajuda a nossa fé a crescer. Ajuda-nos a ter a visão de que o Senhor quer edificar essa igreja. De que o Senhor quer edificar para crescimento, para frutificação, para transformação de vidas e famílias. Ó Deus amado, tira-nos do comodismo. Leva-nos além de nós mesmos. É hora de realmente sermos os leões acordados e despertos que as nossas cidades da região precisam. É hora de cada um de nós assumir a parte que nos cabe neste reino. De com alegria, temor, simplicidade, viver o evangelho intenso de Jesus Cristo. E invadirmos, ó Deus, as casas, os lares, as faculdades, os setores públicos, a política, a escola, onde for necessário. Para levar a tua graça, levar o teu perdão, levar o teu poder. Envia essa igreja com responsabilidade nas tarefas. Envia essa igreja com maturidade nos serviços. Nos leva a ser igreja que frutifica, para a honra e glória do teu nome. Em nome de